Aula inaugural da nossa mentoria. Estou muito, muito feliz. Falo que a mentoria é o meu xodó, é algo que eu gosto muito de entregar, porque é a minha história aí de mais de 25 anos liderando pessoas e a minha expertise de vários anos me trouxe essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Eu sempre falo que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, tudo que a gente desejar, todos os sonhos que a gente quiser realizar, a gente coloca primeiro apresentando a Deus. Então, eu quero apresentar nesta noite, consagrar a nossa mentoria, esses 2 meses que a gente vai estar juntas, pedindo que Deus esteja sempre presente e pedindo que Ele envie sobre nós o Espírito Santo dele, né? Que o Espírito Santo possa nos abençoar, possa derramar sobre nós os dons, os 7 dons do Espírito Santo, sabedoria, o temor a Deus, para que a gente possa vivenciar tudo que a gente vai viver em harmonia com o Espírito Santo. Seja feita somente a tua vontade. Amém? Ai, a Ju ligou a câmera, que delícia. Osana, amiga, liga sua câmera também. Vocês estão representando todas as meninas. E a gente já orando aí para Deus conciliar todas as agendas. São mulheres com muitas atividades, mas eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar para estarmos aqui unidas nas próximos encontros. E preparei uns slides aqui para nós, slides muito especiais, para nos direcionar nessa noite, vou compartilhar com vocês. O slide serve também para a gente poder manter aí o foco naquilo que a gente realmente quer entregar para vocês. E o que é bacana tem uma. Às vezes a pessoa fala, nossa, é muito conteúdo, né? Às vezes a gente fala muita coisa. O que é interessante da mentoria que fica gravada? Né? A Osana mesmo fez muito isso, né, amiga, na última. Assistir depois. Então, agora o objetivo é a gente entrar em estado flow. O que é o estado flow? É de atenção plena. Então, a gente teve um dia, às vezes, um pouco puxado, com alguns desafios. Então, a gente vai começar fazendo uma meditação para a gente poder estar aqui, se conectar, desligar lá de fora e se conectar aqui. E o que é importante? A nossa mente ela é muito inteligente. Então, ela sempre pode mais. Então, quando você se entrega no momento, você está presente, você consegue muito mais aprendizado. Então, é sobre isso que a gente vai viver hoje. Essa intensidade, 1 hora e 15, 1 hora e meia no máximo juntas, com conteúdo muitas vezes que você nunca teve acesso, mas pode ter certeza que a sua mente ela tá desejosa de aprender mais. Então, a entrega é essa entrega genuína, tá? Vou convidar vocês a fazer uma respiração profunda, é só puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, ó. Puxa e solta bem lentamente. Mais uma vez. Mais uma vez. Pronto, tá mais calma? Tá se sentindo melhor? Então, esse é o nosso momento de estarmos aqui na Mentoria Médica. E começar a frase que inspirou o nome da mentoria. Eu estava na Disney e o nome Magic já tinha me vindo há uns 4 anos atrás. Quando eu cheguei, o primeiro parque que eu entrei era o Magic Kingdom. Eu falei, gente, esse nome não é estranho. Foi quando eu lembrei que o nome da mentoria era Magic. Eu fiquei tão emocionada, eu falei, meu Deus! E a frase do Walt Disney eu sempre usava, mas eu nunca associei ao Magic Kingdom. Então, somos Magic, essa é a magia, né? Que tem por trás de uma mentoria de liderança, não é um encontro somente para aprender a acionar o lado cognitivo ou racional do nosso cérebro. Como eu disse, a gente vai trabalhar a mente, a gente vai trabalhar o coração, que é onde está o centro das nossas emoções, e nós vamos trabalhar o espírito, no sentido que vai além da intimidade com Deus, né? No sentido de ser pessoas espirituais, que está sempre evoluindo, pessoas que perdoam, pessoas que
que amam, porque nós somos seres espirituais, a gente precisa alimentar, né? A maior doação não é o que você dá de bem material, a maior doação é o amor que você pode dar para as pessoas, principalmente aquelas que te feriram, né? Então, um propósito da nossa mentoria é sempre esse: se você pode sonhar, você pode realizar. E o que você está fazendo para desenvolver a si mesmo? O que é importante numa mentoria? Não é eu estar aqui falando um monte de coisas, dando várias informações, citando livros, não. O importante é a gente ativar a nossa mente. Então, a única forma de ativar a mente subconsciente, 95% do nosso sucesso vem das decisões tomadas na mente subconsciente. Às vezes você fala assim, nossa, eu nem queria fazer isso, mas eu estava na emoção e acabei tomando essa decisão. Por quê? Porque você não usou a mente racional, você não pensou, foi a mente subconsciente que fez você tomar certas decisões. Então, quando eu fizer perguntas na mentoria, é a melhor forma da gente estimular o cérebro. E normalmente, quando a gente está em algum lugar que a palestrante ou o mentor faz uma pergunta, a cabeça fica assim, ai, que preguiça, já está perguntando de novo. Ai, eu não quero pensar. Então, aqui, exatamente, ó, vocês estão vendo uma fotinha de várias interrogações. Aqui a ideia não é, a gente aprende na PNL, que não existe certo e errado. Existe ponto de vista, existe o que você acredita. Então, o que é certo para uma pessoa pode ser errado para o outro, porque é sobre crenças, sobre valores, sobre como ela acredita. Então, aqui, esse é o nosso processo, fazer perguntas, né? A melhor forma de aprender, construir nossa melhor versão. Então, hoje, para um pouquinho e pense, o que estou fazendo para me desenvolver a mim mesma? O que eu tenho feito? E o ideal, se vocês tiverem um caderninho, eu estou aqui com o meu caderninho na mão, sempre que vier alguma palavra-chave, né? A ideia da mentoria é você ter um processo de desenvolvimento que você vai criar aí o seu caderno de insights, né? Eu sempre tenho meus caderninhos de insights, então hoje, para o dia de hoje, eu já coloquei aqui os principais pontos da mentoria e eu gosto de escrever, porque quando você escreve, a sua mente, ela cria mais facilidades para depois você é, aplicar o que você aprendeu. Então, o que estou fazendo para desenvolver a mim mesmo? Eu estou fazendo algum curso, eu estou buscando mais, lendo um livro de autoconhecimento, eu tenho desenvolvido inteligência emocional, o que eu tenho feito para me desenvolver? Não é desenvolver o outro, eu mesma. Josi, eu tenho voltado mais para o lado espiritual, né? Tenho buscado mais oração. O que você está fazendo para você, né? E a próxima pergunta, que é a pergunta mais poderosa, que quando a pessoa que me fez essa pergunta mudou a minha história. Então, a minha diretora nacional, Heloísa Johnson, quando eu entrei na Marquei, ela perguntou assim, Josi, onde é que você quer estar daqui 5 anos? Gente, eu estava preocupada em pagar a conta do mês. Eu nunca tinha mais 5 anos, eu não tinha condição de pensar. E aí, depois que eu fui ler vários livros, ler vários cursos, é uma pergunta que as pessoas de maior sucesso do mundo fazem. Elas têm uma visão do que vai acontecer a longo prazo. E foi isso que foi uma das minhas viradas de chave para me tornar uma pessoa de sucesso. E eu lembro que eu olhei para ela, não tinha muito o que responder, eu falei, eu quero ser igual a você. E eu quero ser como você, uma diretora nacional. E com 5 anos de empresa, me tornei uma diretora nacional. Então, o quanto que é poderoso a gente poder saber aonde a gente quer chegar. O objetivo da mentoria médica é exatamente isso, te conduzir para criar uma visão maior. Por exemplo, a Usana, né? A gente terminou a mentoria, ela já tinha um sonho, não sei se eu posso falar aqui, amigo, sonho, um deles, né? E isso era algo que ela queria, mas não tinha uma data. Então, a gente aprendeu aqui na mentoria a colocar prazos, datas para a gente realizar os nossos sonhos. E quão longe eu posso ir? Se você quer fazer algo significativo, é mais grandioso fazer com os outros. Mas por que eu estou numa mentoria em grupo, vou aprender com outras empresárias, outras líderes? Porque quando a gente está só, a gente não consegue uma expansão de mente, né? Que é uma Napoleão Hill fala da mente mestra, fala muito do mastermind.
você se unir a mentes diferentes para você criar novas ideias e, através disso, você ir para novas conquistas e alcançar os seus resultados. Então, se eu quero ir longe, se eu quero crescer, eu preciso fazer algo realmente que vai impactar vidas, mas eu não vou conseguir fazer isso só, por isso que é um dos motivos da gente estar aqui junto. Que um pouquinho da minha expertise, né? Além de mentora, sou treinadora de vendas, sou mãe, esposa, líder, há mais de 17 anos. Eu lidero time de vendas e líder de líderes, né? Das minhas diretoras. Antes de empreender, eu era advogada, consultora do Tribunal de Justiça, fui dona de uma franquia de escola de inglês, ou seja, já tive todos os tipos de negócios, e devido a algumas dificuldades que eu tinha de liderar pessoas, eu decidi investir. Há mais de 10 anos eu faço cursos no Brasil e fora do Brasil. Dentre eles, eu sou Master em PNL, analista comportamental. Fiz o Desperte Seu Poder com Tony Robbins e também fiz o MBA pela Mansell University nos Estados Unidos, além de practitioner em PNL. Então, tudo isso, pelas dores que eu passei como líder, eu pensei assim, eu vou me treinar para treinar o meu pessoal. Então, são mais de 10 anos eu mesmo treinando o meu time. A minha missão hoje é ativar o potencial de liderança de alta performance, e a gente vai ter uma aula falando sobre alta performance, que foi uma das coisas que eu desenvolvi, e também desenvolvendo time de vendas. Qual que é o objetivo? É que a gente trabalhe menos e ganhe mais. Então, eu trabalhava muito, já estava me sentindo doente e o resultado não aumentava. Eu falei, existe alguma coisa que pode ser feita. E eu lembro que há 2 anos, quando eu passei um mês nos Estados Unidos de férias com a família, eu não trabalhei um dia e foi o mês que eu mais faturei na Mary Kay. Então, essa é uma das coisas que eu aprendi desenvolvendo, focando no essencial, através de treinamentos contínuos, mas nada de treinamento subjetivo. Eu gosto de treinamento prático, em que você implementa e já tem resultado. Qual que é o meu desejo para hoje aqui no nosso encontro? Eu sou treinada sobre liderança, maior treinador. E todas as vezes que vocês forem aprofundar a liderança, já vou dar a dica. É o John Maxwell, maior treinador de liderança do mundo. Eu tive em Brasília, dia 7 de setembro, no treinamento dele, presencial, e eu já tinha lido vários livros sobre ele. E uma das maiores lições que eu aprendi com ele, liderança tem a ver com duas palavras-chave. Liderança tem a ver com comunicação e influência. As duas maiores chaves. Tem mais uma pessoa na sala de espera? Não. Beleza. Eu sei que era a Janaína chegando. Ela disse que vai atrasar um pouquinho. Então, duas palavras-chave para liderança: comunicação e influência. Né? A única forma de você liderar é pelo exemplo, pelo exemplo, pelo exemplo. Então, por exemplo, esse livro dele fala do livro de ouro da liderança. Toda vez que vocês pensarem em liderança, a maior autoridade hoje é o John Maxwell. E ele me ensinou sobre isso. Qual é o meu real desejo quando eu estou aqui compartilhando meu aprendizado com vocês na mentoria? O meu maior desejo é ser uma comunicadora de possibilidades. Então, durante todos esses encontros, eu quero que vocês vejam possibilidades. Que o que eu for falar não seja tido como só existe essa verdade, só existe esse caminho. Né? A ideia é a gente expandir nossas mentes, para a gente criar, inovar. Hoje, as maiores pessoas de maior sucesso são pessoas muito criativas, são inovadoras devido à tecnologia. Então, o que antes era tão comum, hoje já saiu de moda, como diz o outro. Então, a gente está sempre expandindo o nosso mindset. Por isso que a mentoria tem que ser algo para nos instigar a ser um comunicador de possibilidades. Eu falo que o líder ele tem que ser um comunicador de ótimas notícias, né? Tem que ser uma das coisas que a gente tem que amar, compartilhar com o nosso time novidades, ótimas notícias. E eu também ajudo as pessoas a verem e aumentar o seu potencial. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, fulano chegou na equipe da Josi, ninguém dava nada por essa pessoa, e de repente ela se torna uma grande líder. Sabe que tem uma frase que eu sou muito encantada, que é:
Para mim, não existe pessoas fracassadas. Deus não teve tempo de fazer pessoas fracassadas. Para mim, todas as pessoas são brilhantes, né? E um dos treinamentos que eu tive nos Estados Unidos com a Anne Milber, ela disse assim, Josi, volta para o Brasil com essa mentalidade. Acredite nas pessoas, principalmente quando elas não acreditarem. Então, foi assim que eu desenvolvi um time de pessoas que pareciam improváveis, porque eu consigo ativar o potencial que já está dentro, né? Não é nada que está fora, já está dentro. É só colocar em prática. E nós temos aqui, eu também traz, quando a gente fala de ter mais possibilidade, é pensar mais alto que você já pensou até agora. Não colocar é como se fosse uma tampa nos seus sonhos, nem no seu potencial. Lembra que você sempre pode um pouco mais. Então, essas três palavras, um pouco mais. Isso mudou a minha vida. Se você olha para as pessoas e você vê que elas estão fazendo a mesma coisa, não é aí que você deve estar. Você deve ir para aquele grupo, que é um grupo menorzinho, daqueles que fazem um pouco mais. Por quê? Porque essas pessoas são as pessoas que mudam o mundo. E a liderança médica é para mulheres líderes que querem mudar o mundo, seu mundo da sua casa, o mundo do seu trabalho, o mundo da sua família, o mundo que você estiver. É o lugar que Deus quer que você esteja. E hoje eu quero que você se sinta empoderada, né? Uma mulher empoderada, ela conquista o que ela quiser. Enquanto eu estiver ensinando você, eu quero que você pense, eu acho que eu posso fazer isso. E é possível para mim. A mente, ela é preguiçosa, ela vai ativar em você. Muitas vezes você nem consegue entender o que eu estou falando. Você fica, nossa, é informação demais. Mas faz o contrário, ativa ela. Acho que eu posso fazer isso. Acho que é possível para mim. Começa a falar com a sua mente, a empoderar a sua mente. Empoderamento não tem a ver com como você acha que você é. Empoderamento tem a ver com como você pensa, como você se sente e como você age, né? Primeiro a gente pensa, segundo a gente sente e as nossas ações. Então, pessoas empoderadas, elas sempre vão ver possibilidades. E por fim, eu valorizo cada uma de vocês. E meu propósito aqui é agregar valor a cada um de vocês. E para que eu possa fazer isso, eu preciso saber o comprometimento que você está nesse nível de transformação que você busca. Qual é o seu desejo, né? O que você realmente está buscando? Você se valoriza? Você se sente uma pessoa capaz de aprender mais, de construir ou reconstruir, porque às vezes tem coisas que a gente já fazia que deixou de fazer, né? Então é muito a reflexão aqui para todas nós do que a gente é capaz. E aqui, para a gente seguir, nesse começo eu estou só falando, daqui a pouco eu já abro para os nossos exercícios. Ah, o comunicador, isso aqui serve para você aplicar para tudo que você vai fazer na sua vida. Como eu disse, a maior habilidade é comunicação e liderança, mas não é só comunicar, é saber qual é a comunicação que vai ter efetividade. Então, o comunicação efetiva é você se importar sobre eu quero que você veja, eu quero que você sinta, e eu quero que você vendo e sentindo, você vai saber para depois fazer. Então, todo o conhecimento vem do que você vai ver agora. O que você vê no slide, no vídeo que eu vou apresentar, vai te trazer sentimentos. E você tem que permitir esses sentimentos entrarem. É através desses sentimentos que vão entrar no seu coração, porque você vê com os olhos e também com a mente, e você sente com o coração. E para você aprender, é a transformação de sensação. A sensação de estou gostando, não estou gostando, estou feliz, estou triste. É tudo uma mistura. Ah, isso aqui mexeu muito comigo. Nossa, nossa, tem que fazer isso aqui. Aquela sensação de incapacidade, de que não deu certo, não deu conta. Mas você tem que sentir. De alguma forma, você tem que sentir. E o comunicador, ele é aquela pessoa que transforma o que é complicado em algo simples. Então, o que eu vou trazer para vocês, o meu objetivo é trazer o máximo de simplicidade
para que a gente possa aprender mais rápido, em 2 meses, coisas que talvez demorariam um ano, mas porque são simples, uma linguagem simples faz você ter mais resultados. Né? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Imagina essa árvore, é uma macieira, não está parecendo maçã não, mas é uma macieira. Você vai imaginar que tem várias macieiras. Você pegaria a maçã que está lá no topo ou você colheria primeiro as maçãs que estão embaixo, as mais próximas de você? Você, acho que vou precisar de subir numa escada para poder pegar. Qual que você escolhe? Se vocês puderem colocar aí no chat, qual que você vai, assim, olhou, viu as maçãs, você vai querer pegar a que está lá mais em cima ou você vai querer pegar a que está mais embaixo? Tá? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. E agora eu trouxe esse slide que para mim fez toda a diferença. Lembra que eu falei, eu estava trabalhando muito, os resultados não melhoravam, estava impactando a minha saúde, no meu relacionamento familiar, não tinha muito tempo. E eu falei, existe uma forma de eu trabalhar menos e ganhar mais? E eu sei que existe. Né? Na palavra de Deus tem um salmo que fala que até quando a gente está dormindo, Deus está provendo. Aí eu falei assim para Deus, Senhor, me ensina então, como é que eu faço para prosperar e crescer mais sem trabalhar tanto. E aqui, ó, a resposta, Mateus 11, 28, 30. A palavra de Deus fala, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E eu falei, gente, tem uma resposta. E aí, só existe uma forma de realizar sonhos sem esforço. Só existe uma forma. Comecei, então, a buscar respostas. Aí eu vou fazer aqui uma dinâmica. Quero que vocês visualizem aqui. Nós vamos fazer um percurso de bike. E você pode escolher, todos vão chegar no mesmo destino, tá? São 3. Você pode escolher 3 vias, mas no final, todas vão chegar no mesmo destino. Qual que você escolheria? Você escolhe o primeiro, que você vai subir uma ladeira e você vai mais ou menos numa quilometragem de 6 a 12 quilômetros? Ou você prefere ir nesse que é uma linha reta e que você vai conseguir uma quilometragem de 15 a 20? Ou você prefere pegar esse percurso de 30 a 40 quilômetros por hora? Você vai conseguir porque ele é uma descida. Qual desses 3 você escolhe? Assim, batendo o olho, sem pensar. Qual desses 3 você consegue? Qual que você escolhe agora como com o meu? Deixa eu só ver aqui da Ju. Ah, tá. A presença pelo celular, meu nós travou a imagem, não consigo retornar. Agora que eu vi, Ju, que você está travada. Se quiser acessar novamente, entrar, eu libero para você, tá? Então, depois eu também mando o link do gravado, pode ficar tranquila. Então, qual que você escolhe? Aqui é muito importante. E quando, nessa busca para encontrar um caminho, eu acessei esse livro chamado Sem Esforço. Ó, Sem Esforço. E aqui eu recebi muitas chaves para que a gente possa crescer sem esforço, né? Trabalhar menos e ganhar mais. E aqui, o que nós temos? Trazendo um pouquinho todo esse processo de mentoria, nós vamos viver a primeira aula na próxima quinta-feira. Eu chamo a mentoria como uma chave de ouro que vai te mostrar um caminho para se tornar uma líder de alta performance. É um processo de desenvolvimento não só empresarial, pessoal e emocional. E o que os líderes, né, a capacidade dos líderes, como eu falei, a gente tem, nós temos aqui, falamos da comunicação, e durante esse momento eu estou mostrando para vocês na prática sobre comunicação assertiva. Então, se vocês observarem, a gente está mostrando, falando da comunicação e vocês já podem aprender como que eu estou sendo intencional na comunicação. Além disso, os grandes líderes têm a capacidade de inspirar pessoas. Então, é exatamente essa ativação do nosso potencial através de ferramentas que a gente vai receber durante, hoje eu já vou
passar algumas para vocês fazerem durante o processo, porque aqui eu vou despertar, e no dia a dia nós vamos, é como se eu colocasse a chama na fogueira, e no dia a dia a gente vai colocando, aumentando esse fogo, tá? Então, algumas ferramentas que a gente vai usar são ferramentas, inclusive uma que a gente vai usar é da Gallup, que é o maior instituto de desenvolvimento humano do mundo, né? Que a gente vai usar no nosso processo de despertar a nossa liderança. E aí, como eu disse, nós vamos aplicar uma tríade. Então, durante toda essa jornada, para potencializar nossas competências e habilidades, para ter mais produtividade sem perder qualidade de vida e saúde, que era isso que eu buscava, né? Além de, eu falei, como eu posso trabalhar menos, ganhar mais, sem perder qualidade de vida e saúde? A gente tem filho para cuidar, tem marido, tem uma casa para administrar, tem o nosso trabalho. Então, por isso que o médico é só para mulheres. A gente está trabalhando uma liderança feminina. Então, ao longo desse processo, a gente vai trabalhar mente, coração e espírito. São 5 encontros, a gente tem um suporte no grupo do WhatsApp, dentro do processo tem mentores convidados que, de acordo com o grupo, a gente convida outras mentoras para estar aqui. E tudo fica gravado, todo o material na plataforma da QFI, né? E quando eu ofereço a mentoria médica, quando eu vou falar da mentoria, acho que só não a Ju, que eu não apresentei, a Ju está conhecendo agora. As meninas já, né, que já conhecem. Mas é um pouco, muito da minha história, porque eu queria aumentar o faturamento do meu negócio, sem ter que comprometer mais hora de trabalho. Eu falei, não tem como eu trabalhar mais. Uma coisa que eu vou ganhar mais, né? Eu achava que não é sobre excesso de trabalho. E aí eu me sentia frustrada, cansada, incompetente como líder e gestora. Eu lembro que teve um período na Mary Kay que o meu ranking era número 57. Esse ano passado a gente teve meses que a gente foi top 7, top 8, né, top 10. E aí eu falei assim, as pessoas, nossa, o que a Josi está fazendo lá no norte do Brasil, né? Porque a gente faz um trabalho e eu entendi que foi exatamente essa minha mudança. Eu investi em pessoas, na liderança de pessoas, né? Isso mudou a chave. Porque quando você investe em pessoas e lidera pessoas, muda a chave. E eu tinha dificuldades de desenvolver como líder, eu tinha muita dificuldade. E eu falo para vocês que hoje, até eu tive uma situação com a Ju, e ela percebeu como que a minha forma de cuidar das coisas, né, Ju? Primeiro eu coloco Deus. Você viu que eu converso, entendo, mas se você quiser compartilhar um pouquinho do que foi para você hoje nossa conversa, e foi tão providencial que eu te convidei para estar aqui, né? Mas é o líder no dia a dia, na prática, ter muita sabedoria. Por isso que a gente fala desse equilíbrio mente, coração e espírito. Então, se a gente está com o espírito forte, se a gente tem Deus, né, ali, a gente depende de Deus, a liderança, ela fica diferente. Você pode falar Sim, como foi a nossa falo, experiência? falo sim. Josi, desculpa, eu tô apanhando por esse aplicativo. Eu sempre usei o Teams, enfim. E eu Ah, não sim. sei. E aí eu entrei no computador, travou tudo, eu não estava conseguindo mais enxergar o slide, Eu mas sei. é um prazer imenso estar participando. Deus sabe o quanto eu precisava. Eu participei do Mary Kay em 2016 e assim, de lá para cá eu entrei em outras áreas, enfim. Acabou que aquele espírito de motivação, de ajuda, ele vai morrendo com o passar do tempo, porque o mercado tradicional de trabalho, ele é muito Uhum. desafiador e ele te bate muito. É Então, verdade. assim, esse amor e esse carinho que a gente sente das diretoras, né? Sim, É como se fosse realmente uma mãe, um amor materno, um amor assim, não, a gente não encontra no mundo aqui fora. é Não é coisa de. verdade. E assim, veio realmente como um presente de Deus para minha vida, a sua vida. E ouvir você falar hoje, eu estava tão assim, né, abalada emocionalmente. Primeiro, né, como eu compartilhei com você, compartilhar causando aqui, eu tô com câncer no pulmão. É recente, eu descobri tem 2 meses, e eu tô na correria louca, na luta contra o SUS, né, nem contra o câncer, para poder fazer um tratamento e aquela coisa, né, que todo mundo já sabe.
E assim, e de repente estava com um problema no trabalho, e eu sempre fui apaixonada pelo espírito Mary Kay mesmo, né? Dizendo assim, de uma forma, tudo que Dona Mary Kay Ashe nos trouxe, nos deixou como legado. E eu queria encontrar isso de alguma forma, mas sem ter que me cadastrar de novo, sem, porque assim, tá muito desafiador tudo para mim. E de repente, só Deus sabe, né, das minhas orações, do quanto que eu clamava ao Senhor, nossa, como eu queria. Inclusive, eu era diretora sênior, eu tinha 2 diretoras na minha como Equipe. filhinha lá na época, e eu falei para Maísa nesse dia, Maísa, você lembra o quanto que a gente era motivada e o quanto de luta que a gente passava? Hoje a gente não passa um terço das lutas que a gente passava quando era da Mary Kay, e a gente não tem a mesma força e a mesma motivação. Sim, Então, foi realmente um presente de Deus, tudo que você falou para mim. Eu sim. liguei, eu acho que eu mandei um áudio que nem a minha cara. Eu até apaguei depois as conversas, eu falei assim, nossa, ela vai achar que eu sou totalmente Não, explosiva. Mas pela situação realmente que eu estava passando no momento, e você vê que sim. aquela calmaria, que aquela paz, que aquele direcionamento do céu. E eu caí aqui como, né? Vou te falar que foi Presente de Deus, né, um Ju? grande presente. Que o Senhor te abençoe muito. Abençoe Amém. a Usana aí também, né? E eu sei Amém. que. Eu anotei já, que eu já estou indo para a segunda página já. Estou Adoro. aproveitando cada detalhe. Muito E, triste porque o computador resolveu dar pane. Eu falei, não, vou mandar convite aqui, porque eu quero compartilhar um pouco. Mas eu né, estou bem e a aqui. sua história, a gente falou do câncer, mas a gente já decretou a sua cura, já tá? Já, Já tá já, isso não testemunhando aqui, existe. a gente vai celebrar a sua cura. Sim, não existe na minha vida, igual eu te falei mais cedo, né? Eu conversando com você. Se você me perguntar como é que é ter câncer, eu não sei te explicar, porque eu não tenho uma hipótese disso. E eu não entendo, eu só quero fazer o tratamento, ficar boa. Eu falo É pro doutor, não, isso, doutor, o que, que é? Quimioterapia, cirurgia, vamos fazer, eu quero ficar boa. Mas, assim, realmente não faz parte, né? é Eu sei que vai verdade, fazer parte de um grande legado, de uma grande é história, para dar verdade. força, coragem, porque muita gente fala assim: como é que você tá? Gente, eu tô super bem. As pessoas ficam tristes, né, em saber. Eu não tô super bem. Ah, porque minha avó descobriu que tava com câncer, tá totalmente abalada. Eu falei assim: não, eu tô sarada, minha O teu alma, meu propósito corpo, é meu outro, né, ser. Ju? E sim, é outro. E outra coisa também, Josi, se o Senhor achar por onde de me colher através dessa doença, eu louvo e glorifico a Ele. Ele me deu uma Amém. oportunidade de consertar a minha vida, meu altar com Ele, de rever os meus erros, né, de morar na glória, que todos nós sabemos, né, Amém. que no final Nossa, é o que maior testemunho. troféu. E eu tenho essa oportunidade. Quantas pessoas hoje perdem a vida, né? Sem antes ter uma Sim, oportunidade de ver o seu eu melhor. Senhor, esse aqui é o é meu melhor. Tô verdade. te consagrando. Então, eu sou muito grata a Deus. Demais. E principalmente pela Amém. sua vida. Você não tem noção do presente que os céus me deu, como de presente. Você, esse momento aqui, para mim tem sido. Desde cedo, estou impactada, né? E eu sei que o Senhor Não, que nos, e, nos... e a forma como você chegou, né? Você me procurou no LinkedIn, que eu nem uso o LinkedIn, eu só tenho lá. E eu falei, gente, eu tenho que voltar a usar o LinkedIn, porque eu só uso o Instagram, né? A Pois forma como é. você chegou, e como você usa uma frase que eu gosto de usar, que Deus não une pessoas, ele une propósitos, né? E quando vem esses encontros assim, eu falei, gente, a tua história, e você vai impactar muitas vidas com a superação que você está vivendo. Amém. E uma coisa das pessoas que eu já treinei, esses 17 anos, eu sempre treino líderes para onde eles forem fazer o melhor com esse espírito go-give que a gente tem na Marquês, esse espírito de ajuda ao próximo. E a regra de ouro que está na Bíblia, que é tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Então, hoje você Amém. está em outro mundo, ajudando outras pessoas com aquilo que você aprendeu aqui. Eu tenho ex-pessoas da minha equipe que hoje é dono de franquias, né? Tem o Lucas aqui, é dono da Skyfit, está indo para a segunda, já a segunda academia. Uma outra que já está na parte de cabelo, festa escova. Uma outra que é uma grande jornalista em São Paulo. Então, eu sempre falo que quem trabalha comigo, quem eu lidero, eu treino para onde for se destacar, Amém. ser o melhor na sua área, né? Às vezes a Amém. Nike é uma ponte que pode te levar a fazer diferença em outros lugares, que é o seu caso hoje. Amém. Eu tava morrendo de Vamos saudade de você. só Eu tô crescer. aqui. Obrigada por ter Vamos. compartilhado. Vamos seguir aqui um pouquinho para as meninas que depois vão assistir gravada. A mentoria Magic, lapidando diamantes. Por que que eu escolhi esse nome, né? O diamante, ele deriva do grego Adamas, que significa indestrutível, inalterável e invencível.
E ele também, mesmo, né, com todo esse significado, ele é considerado a pedra da reconciliação, do amor eterno. Então, é o que eu todos os dias eu trabalho, falo assim, se a gente puder levar mais amor para as pessoas, se a gente pudesse, não é sobre a gente iluminar, é sobre a gente, não é sobre a gente brilhar, mas é sobre iluminar o caminho para os outros, né? Através do amor, do perdão. E esse arquétipo também, para nós mulheres, ele traz a energia da beleza, né? Do poder, da prosperidade. Gente, meu primeiro, esse aqui é um dos meus diamantes que eu ganhei do meu marido. Aí, assim, eu coloquei, eu não uso sempre, mas eu coloquei aqui para o nosso treinamento. Aí eu tenho uma pulseira também, que eu ganhei da Marquei, que tem diamante, eu não coloquei, depois eu mostro para vocês. E assim, a prosperidade, a pureza, união e autoestima. Ou seja, todas nós aqui da mentoria merecemos ter nossos diamantes, né? Porque é um símbolo muito forte para nós mulheres. Uma pessoa comum faz o seu trabalho básico. Nós, diamantes, nós líderes diamantes, nós somos inovadoras e criativas. Lembra que eu falei no início do nosso encontro? As maiores pessoas de mais sucesso no mundo são as pessoas mais inovadoras e mais criativas. Então, esse é o nosso símbolo, o Daimon, para essa jornada. E nós sabemos que nós sempre enfrentamos muitos desafios. E esses desafios é como a lapidação do diamante. Então, se a gente for olhar, são várias, vou mostrar um pouquinho dessas faces do diamante, que nós vamos passar por um processo de lapidação. Tem um filme, se vocês não assistiram ainda, super sugiro, chamado A Forja. É muito lindo esse filme, é um dos filmes que eu assisti umas 4 vezes. Ele é muito maravilhoso. A Forja, coloca para assistir e fala exatamente dessa transformação que a gente vive buscando que a gente possa se transformar na melhor versão ou aquela pedra nós somos um diamante bruto, então a gente vai ser lapidado, né? A gente trabalha um pouquinho, estamos desde a pandemia, né? A gente vem vivendo um momento de transformação muito rápido. Uma das nossas aulas, a gente vai falar isso mais no final da mentoria. Então, essa transformação digital e geracional, gente, é a primeira vez que a humanidade coabita 5 gerações diferentes. 5. E isso tem um impacto muito grande, ó, eles colocaram a mãozinha aqui, um impacto muito grande na liderança. Porque imagina que você está liderando um Gen Z, que é a geração Z, você pode estar liderando uma geração Y, você pode estar liderando, a gente vai falar mais um pouquinho dessas gerações. Isso é um contexto de muita transformação. E nós, líderes, não acompanhamos essa transformação. Por isso a importância de uma mentoria de liderança, para a gente poder encontrar ferramentas práticas para como que a gente vai aplicar nossa liderança diante de tanta mudança. Mulheres que buscam ativar o potencial de liderança, que é o nosso caso, a gente se sente muito mais disposta a mudar a vida do outro. Então, a gente investe em nós, aprendendo sobre nós, para depois a gente colocar, eu falo assim, colocar nossos talentos à disposição de outra pessoa. Primeiro, a gente tem que cuidar dos nossos, né, do nosso interior, da nossa essência, do que está dentro de nós. E as oportunidades. Quando a gente está no processo de transformação, a gente vai perceber mais oportunidades. A gente começa a trabalhar mais estratégia, que é o meu caso. Eu sou muito estratégia hoje. Cada vez mais eu tenho crescido nos meus negócios, além de Marquei. Por quê? Porque eu trabalho muito a estratégia. Eu sempre vou fazer algo pensando por que eu estou fazendo, analiso o contexto, analiso as pessoas e principalmente no sentido de crescimento de todo mundo. Se a gente não focar no crescimento, você acaba se perdendo na jornada. E conhecimento prático que a gente vai desenvolvendo aqui juntas nessa jornada, né? E a visão integral, trazer um olhar para a vida profissional e pessoal. A gente não vai pensar só no profissional, porque o líder é uma pessoa que lidera outras pessoas e o resultado profissional vem disso. Por isso que a visão é integral, é sistêmica. E essa jornada de lapidar esse diamante, né? Aí eu falo para a gente vai viver uma etapa.
A primeira face do diamante, que nós somos nós, que nós vamos lapidar, eu como pessoa. Quando eu melhoro, eu como pessoa, muda muito. Se eu estou sempre focada no negócio, no resultado, no que eu preciso fazer, eu pulei o processo e aí eu acabo me perdendo. E na hora que você menos imagina, você já não consegue mais lidar com pessoas, liderar. E aí, primeira fase que nós vamos trabalhar eu como pessoa, depois eu e o time, e a última fase, eu e o negócio. Então, ao final da jornada, a gente vai se tornar esse brilhante, né? Esse diamante lapidado nesse processo. E quando a gente fala eu como pessoa, liderar a si mesmo é o primeiro passo. Nas primeiras aulas, a próxima, a gente vai falar, a primeira, a gente já entra falando de inteligência emocional. Por quê? Inteligência emocional, 85% do nosso sucesso vem da inteligência emocional, 85%. E depois a gente vai lá para liderar pessoas, e só no final a gente fala de liderar negócios, liderar equipes. Né? Então, hoje estamos aqui no lançamento, primeiro encontro, explicando esse processo, e aí depois a gente segue a nossa jornada. No final, a gente tem um encontro de ferramentas, as meninas que são de fora, a gente dá um jeito de se encontrar, né? Para quando a gente tem um kit, Ju, da mentoria médica, quando você estiver em Palmas, é um kit que eu entrego para registrar a nossa jornada, feita especial para as mentoradas médicas, né? E seguimos junto dessa jornada. Então, é uma jornada com várias etapas. A gente vai do aquecimento para a lapidação, é literalmente como se fosse fazer um polimento mesmo, né? Garimpando aprendizados, vamos buscar reflexos de excelência, quem que a gente pode modelar, quem é uma pessoa que eu olho e eu posso ali observar como está sendo a atitude dela para o meu negócio, a gente fala sobre isso, e ferramentas práticas que a gente compartilha durante esse processo todo. E aqui, qual é o propósito? É descobrir as nossas facetas, né? Se a gente existe diferentes perfis aqui no grupo nós vamos ser 7 mentoradas. Cada uma tem um perfil comportamental, necessidade diferente. Então, os exercícios que foram criados é para que seja algo, mesmo em grupo, você identifique você, o que, que mais você necessita, o que, que você está mais buscando, o que, que faz mais sentido para você de acordo com suas necessidades, tá? Então, o material é feito para que seja algo único para você, mesmo seja o conteúdo que está sendo entregado em grupo. E para guiar a nossa jornada, todos os treinamentos e os gravados na plataforma, para que você possa acessar o tempo que você quiser. E vamos agora, né, nesses próximos minutos, iniciar a nossa preparação. Então, hoje é só o início, o despertar já, e como eu disse, nosso próximo encontro a gente já vai falar de inteligência emocional. Inteligência emocional é sobre ser capaz de reconhecer, compreender e gerenciar suas emoções e sentimentos. Né? Hoje mesmo eu falei para a Ju, falei, Ju, a gente tem que falar para o outro que a gente não gostou, que a gente se sentiu mal, que a gente ficou chateada. A gente tem que expressar as nossas emoções, porque a gente às vezes acha que se expressar, o que o outro vai pensar? Na verdade, a gente às vezes preocupa mais com o outro do que com a gente. E nessa jornada de autoliderança, a gente vai entender que quanto mais a gente for vulnerável, a gente vai falar da Brené Brown, que é a mulher que tem o maior TED Talk visto no mundo, né? Que ela fala sobre o poder da vulnerabilidade. Já anota esse TED Talk para assistir, coloca lá. Brené Brown é ela é acho que é psicóloga, cientista americana de comportamento, Brené Brown. Eu tenho até um livro dela aqui, e ela fala do poder da vulnerabilidade. Esse aqui, a coragem de ser imperfeita. Né? Então, ela fala muito sobre isso, sobre a questão da gente dizer sobre as nossas vulnerabilidades. A gente não é Mulher Maravilha, a gente não sabe tudo mesmo, então a gente precisa nos expor mais, e essa vulnerabilidade nos aproxima mais das pessoas. Tanto, eu lembro dos meus filhos, gente, uma vez eles estavam no nível que eu não estava mais aguentando, aí eu fui para o quarto, comecei a chorar, eles nunca tinham me visto chorando.
Nossa, aí um deitou do lado, outro deitou do outro, ficaram muito preocupados, porque nunca tinha visto a mamãe chorando. E foi um dia incrível, porque eu pude dizer para eles o que eu estava sentindo. E foi a mensagem mais linda que eu já recebi até hoje do meu filho mais velho, que ele me amava muito. Então, assim, se eu não tivesse mostrado a minha fragilidade, que eu não estava bem, que eu não estava feliz, que eu estava triste, eu não teria vivido esse momento, né, de acolhimento, de empatia que eles tiveram comigo, tá? E aí, por que que a gente está escolhendo esse tema para falar? Porque a inteligência emocional é uma das coisas que mais afeta a nossa capacidade de liderar, né? Então, quando a gente não desenvolve, a gente não nasce com inteligência emocional, e a gente, todos os dias, a gente pratica inteligência emocional. Só que tudo isso vai impactar na nossa carreira, nos nossos resultados e na nossa vida pessoal, tá? Eu vou colocar um vídeo, a gente vai assistir um vídeo agora, e eu gostaria que vocês observassem, porque no final eu vou fazer uma pergunta, eu vou interromper esse compartilhamento e vou colocar aqui um do YouTube, fica melhor para me transmitir aqui. E esse vídeo vai falar exatamente da inteligência emocional, né? Esse fator tão importante para nós, principalmente nós mulheres. E a gente vai ouvir uma autoridade nessa área, é inglês, mas ele é legendado. Por que que é inglês? Porque as pessoas que mais, né, as maiores autoridades nessa área falam inglês, né, gente? Então, eu quis trazer para vocês o melhor dessa área. Então, ele está legendado, vou compartilhar com vocês. Só focar no que está escrito. Deixa eu só colocar a apresentação de slide aqui. Entrar em tela cheia. Acho que agora vai. Deixa eu colocar isso aqui. Estou trazendo do YouTube, porque o YouTube consegue fazer a tradução para a gente, tá? Ok, deixa eu só colocar aqui, o volume está no máximo. Ok. Intelligence, or IQ. Except EQ intelligence, or EQ. Ela vai falar sobre Daniel Goleman inteligência emocional, coined tá? the term emotional intelligence, or EQ, and he likened it to traditional intelligence, or IQ. Except EQ is about how smart we are with the human connection. In other words, how effectively we manage ourselves and our relationships. Goleman's research launched a new movement in the world of business and management. Every organization achieves its goals through a series of daily conversations, interactions, and decisions. Each of these involves humans, and the more emotionally intelligent they are, the more effective they will be on every level. Emotional intelligence has 4 main components that can be plotted on a matrix. The first area is self-awareness, which focuses on how well you know yourself, including your values, strengths, and weaknesses, in comparison to how others perceive you. The next area is self-control, which is about managing your emotions and actions in productive and healthy ways. The third area is our awareness of others, knowing their emotions and needs, as well as their skills, preferences, and other aspects of diversity. It's also about extending empathy. Finally, the fourth area is building relationships and how we utilize our awareness of others to maximize their potential and our relationship. Within these 4 quadrants, there are 20 competencies. Competence has 2 aspects, proficiency and frequency. Proficiency or skill is how good you are at something. A common way to assess proficiency is to rate it on a scale like low, medium, and high level. Let's use skiing as a comparison. Someone who has a low level of skiing would be able to do a snowplow to control their speed and possibly do some very slow turns. A person with medium skill should be able to go faster, do parallel turns, and control their skis to avoid running into things. A skier with high level of skill can go very fast, turning around moguls and even navigating on different kinds of snow. They would ski on hills that are steep and sometimes include obstacles. The good news is that your proficiency or skill level can improve with lessons and practice. The other aspect is frequency, or how often you do something when faced with the opportunity. Let's take the EQ competency of exercising emotional self-control. During the times you've impulsive or distressed feelings, how often do you manage them in a way that's not disruptive to others?
Let's say you do this almost all of the time. You might rate yourself at 90% frequency. If you only do it about half the time, you might rate yourself at 50%. And if you really struggle with this, you might say 10%. I like looking at frequency because it's an easy way to get better at something. Increasing the frequency of a desired behavior by 10 or 20% can have a huge impact. Agora a pergunta que fica, né? Esse vídeo é só uma introdução, porque a gente vai ter uma aula só sobre inteligência emocional. E esses 4 áreas principais a gente vai ver, então não precisa se preocupar com o que ela disse ali, é só para a gente começar já né, imergir no conhecimento. E aí eu quero fazer uma reflexão individual de que maneira desenvolver inteligência pode contribuir para os nossos negócios, pode contribuir para a nossa visão de futuro, onde eu quero chegar daqui a 5 anos. Né? Então, uma das maiores habilidades hoje das pessoas que constroem algo duradouro a longo prazo é o desenvolvimento dessa expertise, né? E uma coisa bacana que ela falou é o seguinte, com aulas, eu posso colocar, com treinamentos, aulas práticas do dia a dia, a gente consegue melhorar o nosso nível. Às vezes a gente pode começar como aquele esquiador lá, que é nível básico. Eu, por exemplo, se eu for esquiar, eu vou ser menos básica, porque eu nunca esquiei. Mas eu posso chegar no nível de eficiência, claro, né? Com certeza a gente tem essa capacidade. Então, aqui você vai identificar qual nível que você está acerca de inteligência emocional na próxima aula, como que a gente pode estar medindo esse nível. A gente tem os testes, inclusive, para fazer de inteligência emocional, que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa jornada. E vou trazer um outro assunto, deixa eu só projetar aqui, eu abri, tá, mas não projetei para vocês. Vou seguir aqui com a nossa jornada, então aqui é só uma introdução hoje, depois a gente vai ter a oportunidade de aprofundar mais nesse tema de inteligência emocional. E deixa eu colocar a apresentação de slides, ok. Nesse tema de inteligência emocional, e também o outro tema é colaboração e empatia. A gente vai ver que são 3 grandes pilares. O primeiro é a inteligência emocional, que está ligado à nossa autoliderança. O segundo é colaboração e empatia. A gente ouve muito falar nesse nome empatia hoje, né? Às vezes é um nome, parece que é bonito, mas no dia a dia a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a empatia, porque essas 2 competências são as competências que hoje mais se busca dentro do mercado profissional, não é mais só as competências, a gente fala muito da hard skills, né, que são as competências técnicas. Hoje se busca também as soft skills, que são competências internas, pessoais, como a colaboração e a empatia. Por quê? O que as pessoas querem, os líderes, eles querem pessoas que têm habilidade de relacionamento. A gente vai se relacionar. Então, se a pessoa não é uma pessoa colaborativa, se ela não tem empatia, a gente vai fazer um exercício na próxima aula que vai falar exatamente disso. A gente vai avaliar o comportamento ali de 2 pessoas que trabalham juntas, a gente vai entender se teve colaboração, se teve empatia, o que realmente aconteceu, que elas tiveram divergências, tá? E isso impacta, com certeza, no resultado da nossa equipe. Hoje eu não vou colocar esse vídeo, eu vou deixar para colocar na próxima aula, e aí a gente vai avaliar um pouquinho sobre essa habilidade. E a última, que é a mentalidade inovadora. Então, uma das principais habilidades hoje, o que o mercado está buscando? Pessoas criativas, pessoas que deem novas oportunidades. Então, a gente fala muito da geração Z. Nossa, geração Z está vindo, está fazendo uma mudança, grande mudança no mundo inteiro. Por quê? Porque eles são criativos, porque eles questionam, porque eles não têm um mindset fixo, que só pode se for de um jeito, eles estão sempre buscando. E provavelmente você vai liderar na sua empresa ou na sua casa, no meu caso, meus 2 filhos da geração Z. Você vai liderar pessoas, você vai cuidar de pessoas que têm uma mente diferente de sua. Você fala assim, meu Deus, esses meninos de hoje é tudo diferente do meu tempo. Às vezes é mais fácil usar essa desculpa. Mas você já imaginou o que eu posso aprender com eles?
Gente, eu aprendo absurdo com meu filho de 15 anos. Muito. Por quê? Porque hoje eu tenho essa mentalidade de inovação, minha mente está aberta, mas nem sempre eu fui assim. Eu era muito tradicional, mente muito fechada, tá? Então, esses dois pontos a gente vai aprofundar no próximo encontro, eu coloco o vídeo para vocês assistirem. E agora é esse momento de reflexão. Como eu falei, se você, no início do nosso encontro, o primeiro slide, eu faço exatamente isso. Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, você vai acompanhado. Então, quando a gente começa a pensar assim, aí vai gerar na nossa mente, no nosso coração, o desejo de aprender mais, de ser uma pessoa mais colaborativa, de ter empatia, de desenvolver inteligência emocional, né? De tudo isso que a gente tá buscando aqui, porque a gente precisa de pessoas. A gente vai precisar de pessoas, a gente precisa se relacionar melhor com essas pessoas, tá? Eu vou deixar para compartilhar os aprendizados, no próximo encontro eu vou perguntar um pouquinho, porque as meninas vão assistir gravado, e aí eu vou abrir para esse espaço de compartilhar aprendizado do nosso próximo encontro. E o que vem a seguir? Quais são os nossos próximos passos na prática? A gente está quase finalizando nosso encontro. Primeiro, como eu falei, o foco é eu líder, autoliderança. Então, a base é o autoconhecimento, eu tenho que me conhecer. E primeiro, me conhecer está nesse livro. Ju, se quiser já anotar o nome, porque as outras meninas eu já tinha passado. Então, adquirir, acho que a Ju tem também a Marina, né? Marina, é um livro para adquirir, porque aqui você compra o livro e ganha um teste para você saber quais são os seus talentos, tá? Então, o foco da mentoria é a gente desenvolver nossos talentos, não focar nos pontos fracos, mas sim nos nossos talentos. E isso você precisa saber quem é você, qual é o seu talento. O próximo passo, inteligência emocional. Então, eu vou passar para vocês um material que a gente vai usar muito ele. Esse material tem vários exercícios que nos ajuda a reconhecer, gerenciar nossas emoções. Gente, hoje eu sinto raiva, eu acho legal sentir raiva e falar que eu senti raiva. Antes eu sentia raiva e tinha que engolir, sabe? Nossa, ninguém pode me ver raiva. Ou fico triste. Nossa, antes para a pessoa me ver triste, nossa, estou triste mesmo. Não. Às vezes a pessoa falou assim, teve uma pessoa que, uma mentorada, falou, Josi, eu acho que eu não vou fazer a mentoria e tal, e eu estou passando por um momento difícil, familiar, assim. Eu disse para ela, olha, eu fiquei muito triste com a sua decisão. Porque, assim, eu sei o seu potencial. E por que eu falei que estava... Eu podia falar assim, não, tá bom, tá ok, né? Mas, assim, é uma pessoa que para mim, custa muito. É uma pessoa que eu sei da capacidade dela. Então, eu aprendi que em termos de inteligência emocional, e falar o que a gente sente, pode ajudar o outro. E aí, ela entendeu o propósito e ela está aqui na mentoria com a gente. Então, assim, é muito sobre entender sobre o outro. E o outro saber que você também tem sentimentos, né? Se a gente ama, a gente cuida. Eu penso nisso. E depois de inteligência emocional, a gente já entra no nível de buscar a nossa liderança de alta performance. E para finalizar hoje, essa frase, né? Eu falo que essa busca de autoconhecimento vai ativar nossa identidade. E quem somos? Deus nos fez perfeitas, né? Até você pode falar para Deus, ó, você sabe a solução, porque você me criou perfeita, então você ajeita aí o que não tá dando certo. Só você que criou é capaz de arrumar esse negócio aí. Né? Tá dando alguma coisa. Então, Deus que nos criou a imagem e semelhança dele. Então, essa é a nossa identidade, somos filhas de Deus, imagem e semelhança dele. E quando eu falo isso, tem uma lei muito poderosa que eu quero que você guarde no seu coração, que é a lei do governo. Tudo que Deus criou, tudo, 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 ele disse é bom. Criou o céu, criou o mar, criou tudo. Ele disse que é bom. Mas quando ele criou a mulher, ele disse é muito bom, né? Então, tá lá na Bíblia. Então, o que eu quero dizer?
Nós somos diferentes, nós somos especiais, nós somos amadas, né? A mulher sábia edifica o lar, a mulher de provérbios, aquela mulher virtuosa. Fala, ai, Josi, isso é muito para mim, não é não. Nós somos, se, como diz o outro, tem algum defeitozinho aí, tá tudo certo. A gente vai buscar consertar esses negócios, né? Mas lembre disso, a identidade são filhos amados e Deus tem um plano para você. A Ju, ela não está aqui por acaso, é impossível ela estar aqui por acaso. A Usana, a Marina, a Janaína, a Raquel, a, a Núbia, ninguém está aqui por acaso. Tudo tem um propósito, um plano de Deus, né? E eu vejo todas com grande potencial. E somos iluminados e podemos mudar o mundo. Então, essa luz que está dentro de você não é para te iluminar. Deus não coloca luz para nos iluminar. Deus coloca luz para a gente iluminar as pessoas que Ele coloca no nosso caminho. Né? Então, eu termino a noite de hoje agradecendo esse tempo aqui, né? Esse é o primeiro passo. Eu fico muito entusiasmada, porque a primeira aula é uma aula que eu amo muito, que é sobre inteligência emocional, a mudança que causa na minha vida, a mudança que causa na vida das pessoas. E quem me conhecia antes, né, a Osana me conhece de uma outra fase, Deus me oportunizou, Ju, através do meu crescimento, dos meus talentos, Ele me oportunizou, além de ser uma líder Marquei, de ter outros negócios, porque quando Deus te dá talentos, Ele não te dá só para um grupo de pessoas. Ele vai te posicionar no lugar onde as pessoas desejam, né? Então, a Osana também já foi líder Marquei, hoje está aqui como mentorada, uma mulher incrível. A gente tem grandes projetos para realizar, grandes negócios para a gente realizar esse ano. Então, é sempre sobre o plano de Deus. Às vezes a gente escolhe algo, mas Deus tem outro plano, né? Então, eu gostaria de finalizar essa noite agradecendo a presença de vocês, as meninas que vão assistir gravado. Coloque como propósito esse processo de 2 meses, a gente ter uma mudança, e uma das mudanças que eu sempre falo é, todos os dias, acordou, eu tenho uma oração que eu faço há muitos anos, e eu vou mandar para vocês do Espírito Santo, e a oração, um dos trechos eu falo assim, Espírito Santo, para quem eu vou ser resposta de oração hoje? E hoje eu fui resposta de oração para a Ju, né? Então, todos os dias ele coloca uma pessoa no meu caminho e é como Deus é muito especial. E a outra eu falo, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Espírito Santo, qual é o milagre que o Senhor tem para mim no dia de hoje? E Espírito Santo, como você vai me usar e vai fluir na minha vida? Então, a transformação, ela é algo interior profundamente, mente, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente também está trabalhando no nosso coração, trazendo paz, equilíbrio, bondade, amor. Meninas, muito, muito obrigada. Valeu por tudo. E nos vemos na próxima quinta-feira, às 20 horas. Beijo no coração, vai ficar gravado, vamos deixar para conversar, para abrir mais na próxima, que vai estar mais as meninas aqui, e a gente trabalha mais conversando e compartilhando. Beijo grande, Deus abençoe.